Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos ver funções trigonométricas, certo? O que é importante saber de uma função trigonométrica, assim, de uma forma bem objetiva, né? E nós vamos gravar o vídeo com o galo cantando, porque não importa que horas eu invento de gravar, se é manhã, tarde ou noite ou madrugada, o galo aqui da vizinha está cantando. Então é isso aí, gente. Então vamos lá. O que é importante saber de uma função trigonométrica? O que é importante entender de uma função trigonométrica? Sua definição, como é que se comporta a função, esboçar o gráfico, né, o passo a passo para esboçar o gráfico. É importante conhecer o período de uma função trigonométrica, porque em conhecer o período de uma função trigonométrica é fundamental para fazer o gráfico. Como toda função, é necessário que o aluno saiba definir ou determinar o domínio e a imagem de uma função trigonométrica. E outra coisa que é importante na resolução de problemas, né, de situações que envolvem funções trigonométricas, é saber calcular o máximo e o mínimo de uma função. Nós temos que a função trigonométrica ela é uma função periódica. Por quê? Porque se você estiver em cima do ciclo, não importa o ângulo que você abra, você vai estar em cima do ciclo. Se você fez um ângulo maior do que 360, simplesmente quer dizer que você deu mais de uma volta, né? Então, para fazer o gráfico de uma função trigonométrica, é importante ter o ciclo trigonométrico em mente ou ter ele ali ao lado para lhe auxiliar. Então, vamos começar com a definição geral. Primeiro, olhando o seno e o cosseno, que são sempre as duas primeiras, certo? Seno e o cosseno, nós temos que o y, que é igual a f de x, nós temos que o x, a variável x e a variável independente é o ângulo. E o y depende, no caso, do seno desse ângulo, do cosseno desse ângulo, da tangente desse ângulo, uma das 6 definições trigonométricas. Nós temos que ela vai ser dada de fórmula geral, certo? A fórmula geral, gente, A mais B vezes o seno de C vezes X mais D. Pronto. Nós podemos ter uma função trigonométrica se apresentando dessa forma, certo? Lembrando que A, B, C e D são números reais. 1, 2, 3, 4 números reais. Pode ser fração, enfim. Pi, números reais. Então, dessa forma, com o seno, dessa fórmula com o cosseno. Certo? Então, como calcular o período da função seno ou da função cosseno? O período, que nos exercícios eu estarei me referindo como P, você vai pegar 2π dividido pelo módulo de C. Quem é C? O C é essa constante aqui que multiplica o x. Por que é importante calcular o período de uma função trigonométrica, gente? Porque a função trigonométrica, vou mostrar algumas aqui a vocês. Ó, temos aqui, gente, alguns gráficos. Por exemplo, esse é o gráfico do seno. O que acontece com esse gráfico? O que é característico de uma função trigonométrica? Ela vai se repetindo. Essa mesma onda que é formada, ela vai se repetindo ao longo do infinito. Né? Nós dizemos que as funções trigonométricas são funções periódicas, porque a cada período gráfico se repete, ó. A mesma ondulação se repete. Perceba que na parte positiva, o setor do gráfico aqui é igual à parte que está, igual ao gráfico que está desenhado na parte negativa. Então, funções periódicas são importantes que você determine o período. O período vai dizer de quanto em quanto tempo o gráfico se repete. Olha só, esse é o gráfico de funções tangentes. Perceba que essa curva que define a função tangente, ela vai se repetindo. Então, novamente, funções periódicas, é importante que você determine o período, porque você vai saber de quanto em quanto tempo, ou qual é o período para que essa função se repita novamente. Então, tem funções que se repetem depois de uma volta, tem funções que uma volta entenda, como 360 graus. Já tem funções que a cada meia volta ela se repete, tem funções que a cada 90 graus ela já se repete, então é importante conhecer o período de uma função.
Outra coisa que é importante nessas aqui, que tem um formato parecido com o seno e o cosseno, eu percebo aqui, ó, ela sempre sobe até aqui, só até aqui, e desce no máximo, sempre desce no mínimo até aqui e sobe no máximo até aqui. Nós dizemos que isso é a amplitude do gráfico, é o máximo que ela sobe e o mínimo que ela desce. Então, é importante também, em funções assim, conhecer seus limites, o máximo e o mínimo. Então, funções como seno e cosseno, nós calculamos o período dessa forma, 2π sobre c. E entendemos de quanto em quanto tempo, entre aspas, né, se referindo ao período, de quanto em quanto tempo essa função se repete. Outra coisa que ajuda é a amplitude, que é para calcular, não vou estar usando a letra A maiúscula, certo? Indica o máximo onde ela sobe, o mínimo, até que mínimo ela desce. Então, a amplitude é o módulo do B, que é esse número aqui que multiplica ou o seno ou o cosseno, certo? Vamos começar a fazer gráficos aqui. Vamos escolher uma. Então, vamos fazer do seno do x. Então, veja só, se y é igual ao seno de x. Primeiro calcule o período. O período é 2π sobre c. E quem é c? C é o número que multiplica o x. Nesse caso aqui é 1. Então, o período vai ser igual a 2π. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer 2π é quanto em graus? É 360. Então, quer dizer que a cada uma volta completa, o gráfico se repete. Então, o período também lhe ajuda a escolher os valores de x. Para traçar um gráfico, você precisa de coordenadas, você precisa de pontos e pares ordenados para traçar o gráfico. O período ajuda você a escolher os pontos. E a amplitude é o módulo do B. Aí o B é o número que multiplica o seno aqui, ó. O número que multiplica o seno é 1, então é 1. A amplitude quer dizer o quê? Que o máximo que aquela ondinha faz é 1. E o mínimo que ela desce também tem tamanho 1. Essa ondinha que ele faz assim, ó, quer dizer que esse tamanho aqui, ó, no máximo é 1. Daqui para cá também, no máximo é 1. É o tamanho, a altura da ondinha ou a profundidade da ondinha. Isso é a amplitude. Esse outro ponto aqui que eu não comentei, eu falei do B, falei do C. Esse outro ponto aqui que é o A, nos diz o eixo central do gráfico. Se não tem o A, significa dizer que o A é zero, né? Se não tem o A, por exemplo, nessa aqui não temos o A é zero. Quer dizer que aqui temos a ondinha, né? E o centro dessa ondinha tem que ficar justamente no número zero, já que não tem o A. Se o A fosse 2, então o centro dessa ondinha seria em 2. É para isso que serve o A. Ele dá exatamente o meio, onde é que vai ficar o meio do seu gráfico. Mas vamos começar com o seno, que é a mais simples. Então, veja só, gente. Uma dica é você desenhar um círculo trigonométrico aqui do lado. Desenha um círculo trigonométrico aqui do lado, rapidinho. Aqui do lado você coloca eixo x e eixo y, certo? Nós vimos que uma função seno, ou seno ou cosseno, o que é que acontece? Ela vai no máximo, o seno é aqui, né? Se fosse o cosseno, eu ia colocar na horizontal, o seno é aqui. Nós vimos que a função seno, o que é que acontece? Ela chega, não vai no máximo até 1, aí aqui é 0 e aqui é menos 1. Então, eu venho aqui no gráfico e já coloco meus pontos de máximo e pontos de mínimo, ó. O A é 0, significa que o centro dela vai estar aqui. O A é 1, aqui é a amplitude, como esperado, ó, ela chega no máximo até 1 e no mínimo até menos 1. Marco aqui, 1 e menos 1. E nós sabemos que aqui no centro é o 0.
Então, aqui eu gosto de marcar só os pontos principais, não sair calculando valores aleatórios. Por exemplo, nós temos o seguinte, quais são os ângulos principais? Os daqui, não, 0 graus, aqui, 90, depois 180, depois 270 e por último 360. E por que eu só vou fazer até 360? Porque o período é 2π, quer dizer que é 2 voltas. Eu posso, aí é minha escolha como eu faço essa volta. Posso fazer a volta no sentido horário, no sentido anti-horário, aí só vou pegar ângulos positivos. Como posso fazer essa volta no sentido horário, pegando ângulos negativos. Eu vou mostrar os dois. Pegando só os positivos, eu vou escrever aqui, ó. 90, que é π sobre 2. Depois, π, que é 180. Lembrando que é padrão que os ângulos estejam escritos em radianos, certo? O padrão é esse, tem que escrever os ângulos em radianos. Então, está aqui π, aí o próximo é 3π sobre 2 e o próximo é 2π. Certo, gente? Então, eu fiz a meu período, ó. Meu período é de 0 a 2π. Significa que o gráfico que eu obter dentro desses pontos, dentro desse período, é o gráfico que vai se repetir, é o trecho do gráfico que fica se repetindo ao longo do infinito. Então, vamos lá. Ó. O ângulo 0. Se for 0 grau, qual é o seno de 0? 0. Está aqui. Já vai lá e marca. Se for 90, o seno de 90 é 1. Vou lá e marco. 90, o seno de 90 é 1. Está aqui. Se for π, dê meia volta. Está aqui no π, o seno de π é 0. Marca aqui. 270, gira 270, está aqui. O seno de 270 é menos 1. Vou lá e conecto ao menos 1. E por último, 2π. Está aqui 2π, gira 2π, o seno de 360 é 0. Venho agora e conecto meus pontos, fazendo lá aquela curva que nós vimos, ó. Então, veja, eu esbocei o gráfico do seno de x. É esse gráfico aqui. Se eu fizer mais do que uma volta, ela continua. Se eu girar no sentido horário, ela continua e assim por diante. Vamos tentar fazer o negativo aqui do lado. Eu deixei um pouquinho espaço, mas dá para puxar alguns ângulos, ó. Eu poderia fazer esse gráfico assim também. Pegando pontos negativos e pontos positivos. Por exemplo, vamos pegar aqui menos 90. Vou pegar também menos 180. Se você gira menos 90, você está girando para cá agora, para o sentido horário. Se você gira menos 90, você vai parar em 270. E o seno é menos 1. Então, o seno de menos 90 é menos 1. Está aqui. Se você gira menos π, você vai girar no sentido horário, vai parar em 180. E o seno de 180 é 0. Então, perceba que se você viesse para o outro lado, você ia obter o gráfico da mesma forma, a curva da mesma forma. Certo? Contanto que você faça um período, contanto que você complete um período, então você vai ter seu gráfico completo. Então, veja, gente, qual é o domínio da nossa função? Prosseguindo, né? Lembra que tem entender a função, entender, tirar o domínio, tirar a imagem, tirar período, tirar amplitude, tirar máximo e tirar mínimo. Tudo nós vamos fazer sempre e completamente em cada gráfico que a gente estudar. Então, olha o domínio. Perceba que eu posso dar infinitas voltas aqui. Tanto no sentido horário, no sentido anti-horário, que é o positivo, tanto no sentido anti-horário, que é o negativo. Aliás, no sentido anti-horário, que é o positivo, e no sentido horário, que é o negativo. Então, perceba que x pode ser 0, x pode ser positivo, x pode ser negativo. Então, o domínio, tanto para a função seno como para a função cosseno, é todos os reais. Agora, a imagem, vamos ver, a imagem é os valores do y. Então, você olha o máximo e o mínimo do gráfico. Perceba, ó, o gráfico só vai de menos 1 até 1. Sempre entre valores de menos 1 até 1, de menos 1 até 1. Então, a imagem do gráfico é de menos 1 até 1.
Escrevo dessa forma, né, o intervalo, ou escrevo assim, y pertence aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 1. Se eu pergunto o máximo, qual é o máximo que essa função chega? O máximo dela é aonde? O máximo, perceba, é y igual a 1. E o mínimo é aonde? O mínimo é em menos 1. Certo? Então, recapitulando, de todo gráfico, toda função trigonométrica, nós temos que entender sua definição, que eu já dei, aquela equação, aquela fórmula geral. Dela nós tiramos o período, tiramos a amplitude, através do período da amplitude nós esboçamos o gráfico. Com isso também nós tiramos domínio e imagem e também entendemos o máximo e o mínimo de uma função. E o máximo e o mínimo são essenciais para você dar a imagem do gráfico. Vamos fazer o do cosseno. Agora eu vou mudar um pouquinho. Vamos fazer como é que ficaria o gráfico do cosseno de 2x. Como é que ficaria? Vamos lá. Tira o período. O período nós vimos que era 2π dividido pelo módulo de c. E c é o número que acompanha o x. O que acompanha o x é 2. O período vai ser igual a π, então, que 2 vai embora com 2, fica π. O que quer dizer isso? Π é 180. 180 é meia volta. Então, quer dizer que a cada meia volta o gráfico se repete. A cada meia volta o gráfico se repete. Então, para essa função, nós temos que pegar alguns ângulos que estejam de 0 a π, por exemplo. Ou então, eu pego uma parte, né, metade negativa e metade positiva, contanto que você pegue um período que equivale a meia volta. A amplitude do gráfico é o módulo de B, que B nós vimos lá aqui na fórmula geral, que é o que acompanha o cosseno. Nós temos nenhum número aqui acompanhando o cosseno, então é 1, né? Subtende-se que é 1. Então, novamente, a altura máxima daquela subida ou a profundidade máxima daquela descida é 1, certo? Então, vamos lá, gente. Ou você faz com o ciclo, né? Com a bolinha aqui do lado, o ciclo auxiliando, ou assim. Se nós temos que escolher pontos que estejam de 0 até π, veja só. Quantos pontos eu precisei para fazer esse gráfico? Eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5. Peguei 5 pontos. Então, vamos lá. Pronto, está aqui o plano cartesiano, está aqui o ciclo trigonométrico auxiliar, certo? O cosseno agora nós sabemos que no ciclo trigonométrico ele fica na horizontal, onde aqui vale 0, e que o cosseno igual ao seno também vai de menos 1 até 1. Considerando os ângulos, nós sabemos que aqui é 0 graus, aqui 90, aqui 180, aqui embaixo 270. Então, só com os principais, que são os dos quadrantes, né, que limitam os quadrantes, só com esses aí dá para a gente fazer. Então, veja só. Se for 0, coloca 0 aqui, ó, vou escolher x igual a 0. Nós precisamos, gente, escolher pontos que vá de 0 até chegar em π. Como eu falei, nós vamos escolher 5 pontos a partir do 0. Perceba, vou escolher o 0, algum ponto aqui, algum ponto aqui, algum ponto aqui, até chegar no π, ok? Então, perceba, de 0 até π, se eu quero escolher 5 pontos, se eu quero fazer 5 pontos, nós perceba, começando do 0, né? O 0 já é o primeiro ponto. O que acontece aqui? Foi dividido em quantas partes? Ó, deu 4 partes. Se você dividir π em 4 partes, vamos lá. Se eu divido no meio, fica π sobre 2. Se eu divido no meio, fica π sobre 2. Aí, se eu divido no meio de novo aqui, fica π sobre 4. Certo? Ó, faça a associação com graus.
Eu estou escolhendo os ângulos de 0, 45, 90, aí o próximo é 135, depois 180. Aí 135 em radianos é 3π sobre 4. Pronto, escolhi os ângulos. Escolhi os ângulos. Agora vamos substituir aqui na função, ó. Se o x for 0, boto 0 aqui. Fica 2 vezes 0 dá 0. O cosseno de 0 eu venho aqui no ciclo trigonométrico, ó. O cosseno de 0 é 1. Então eu vou lá em 1 e marco o ponto. Tá aqui. Certo? Então, se x for 0, colocar aqui do lado. Se x for 0, o y dá igual a 1. Se o x for 45, que no caso é π sobre 4, o y vai ficar assim, y igual a cosseno de 2 vezes π sobre 4. Simplificando, vai ficar o 2 com 4, vai ficar π sobre 2. Π sobre 2 quem é? Π sobre 2 é 90. Aí eu vou lá aqui no ciclo trigonométrico, ó, o cosseno de 90 é quanto? O cosseno de 90 é 0. Então, π sobre 4, quando x for π sobre 4, y dá 0. Vou aqui e marco o ponto. É esse daqui. Se o x agora for π sobre 2. Π sobre 2. E y vai ficar igual ao cosseno de os 2 vezes x. E o x é π sobre 2. Aí perceba, 2 vai embora com 2, vai ficar igual ao cosseno de π. Quem é π? Π é 180. Vamos lá no ciclo e olhar quanto equivale o cosseno de 180. Está aqui 180. O cosseno de 180 é menos 1. Então, perceba, quando o x for π sobre 2, o y dá menos 1. Então, vou aqui em menos 1 e marco o ponto. Está aqui o ponto. Próximo ponto agora é quando o x for igual a 3π sobre 4. Substitui lá na função, é cosseno de 2 vezes x. E o x é 3π sobre 4. Ó, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 e 4 dá para simplificar. 6 e 4 simplifica por 2, vai ficar 3 sobre 2. Vai ficar igual ao cosseno de 3π sobre 2. Aí veja, 3π sobre 2 é quem? 3π sobre 2 é 270. Vou lá no ciclo, onde tem 270. Tá aqui, ó, 270. 270, perceba que o cosseno de 270 é 0. Então, aqui dá 0. Então, quando o x for igual a 3π sobre 2, y dá igual a 0. Vou lá e marco no gráfico. Aqui. E por último, falta x igual a π. Quando x for igual a π, y vai ficar igual ao cosseno de 2 vezes π, né? Já que o x é π. 2π é 360, tá aqui, 360. E o cosseno de 360 é 1. Então, vai ficar y igual a 1. Então, quando x for π, o y dá igual a 1. Vou lá e marco o ponto no gráfico. Marquei os pontos no gráfico. Venho aqui e agora faço a curva. Então, esse setor do gráfico que nós fizemos aí para o período, né, considerando y igual ao cosseno de 2x, é a parte que fica sempre se repetindo, no caso, a cada meia volta que ele fizer. Então, se eu completasse esse gráfico aqui até chegar a 2π, esse mesmo setor iria se repetir aqui, ó. Se repetir aqui novamente e continuar repetindo. Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Perceba, concluindo, vamos lá, domínio. Perceba que o ângulo x pode ser qualquer valor, então, novamente, o domínio é todos os reais. E a imagem, você tem que ver qual é o máximo e qual é o mínimo do gráfico. Perceba que o mínimo é menos 1 e o máximo é 1. Essa imagem aqui só vai mudar se o máximo é menos 1 ou se o mínimo é 1, quando nós tínhamos uma amplitude aqui maior multiplicando o gráfico. Vamos fazer um exemplo aí que
que tenha agora um número multiplicando esse cosseno. Vamos ver agora, gente, como esboçar o gráfico de uma função que, por exemplo, seja 3 vezes o seno de x. Nós temos, vamos calcular o período. O período vai ficar 2π, aqui é 1, então dividido por 1, o período é 2π. Então, nós vamos fazer apenas o setor do gráfico, considerando uma volta, 2π. Basta pegar os pontos principais, né, que vocês lembrem. Basta pegar os pontos principais de 0 a 2π. E perceba que a amplitude agora mudou, né? O B tem o B vale 3 e o módulo de 3 é 3. E como não tem o A é 0, então nós consideramos o centro do gráfico como sendo o próprio eixo. Vamos calcular alguns pontos dentro do ciclo. Nós vamos pegar quem de 0 a 2π. Vamos pegar x igual a 0. Vamos pegar os 5 pontos, né? Vamos pegar x igual a 0. Aí depois x igual a 90. Depois x igual a 180. Aí x igual a 270. E x igual a 360. Então vamos lá. Sempre tenha o ciclo em mãos para auxiliar vocês nos cálculos. Né? O seno fica aqui na vertical, onde aqui no centro é 0, aqui é 1 e aqui é -1. E os ângulos, como nós escolhemos quais? 0 graus, escolhemos 90, 180, 270 e completando a volta, 360. Então vamos lá. Se o x for 0, y vai ficar 3 vezes o seno de 0. Ó, aqui o seno de 0, olha lá no ciclo, o seno de 0 é 0. Aí 0 vezes 3, 0. Marcamos que ponto no cartesiano? 0 para x, 0 para y. Se x for 90, vai ficar 3 vezes o seno de 90. Olha lá no gráfico, o seno de 90 é 1. Aqui vamos ficar com 3 vezes 1, encontramos y igual a 3. Lá no gráfico marcamos π sobre 2 para x e 3 para y. Se x for 180, 3 vezes o seno de 180. Olha lá no gráfico, olha lá no gráfico não, lá no ciclo. O seno de 180 é 0, vamos ficar com 3 vezes 0, que dá 0, encontramos y igual a 0. Marcamos π para x e 0 para y. Se x for 270, vai ficar 3 vezes o seno de 270. Olha lá no ciclo, o seno de 270 é -1, vamos ficar com 3 vezes -1. Encontramos y igual a -3. Marcamos no gráfico 3π sobre 2 para x, -3 para y. E por último, x igual a 2π, vamos ficar com y igual a 3 vezes o seno de 2π. O seno de 2π, que é 360, olha só, o seno de 360 é 0. Ficamos com 3 vezes 0 e encontramos y igual a 0. Marcamos no gráfico 2π para x e 0 para y. Vamos marcar nossos pontos no gráfico agora. Nós temos nós escolhemos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e, por último, 2π. Eu sempre escolho 5 pontos dentro do intervalo, né? O 0 e mais 4 pontos. Nós vimos lá que a amplitude é igual a 3 e que o centro o eixo que divide o gráfico é o próprio eixo x. Então, perceba que ele vai até 3 aqui e até -3 aqui. Marcando os pontos, temos 0 e 0, 0 e 0, π sobre 2 ligado a 3, π sobre 2 conectado a 3 aqui em cima.
π com zero, marca aqui. 3π sobre 2 com menos 3. E 2π com zero, aqui. Venho agora e faço a curva, né? Faço o gráfico. Então, o que é que nós observamos? Nós observamos agora que esse gráfico tem uma amplitude maior, né? Ela consegue atingir uma altura maior ou uma profundidade maior. Então, observe, o domínio continua sendo todos os reais, mas a imagem agora mudou. Quem é o máximo e quem é o mínimo do gráfico? O mínimo é menos 3 e o máximo é 3. Certo? Então, é isso que muda quando nós temos um número multiplicando ou seno ou cosseno. Né? A amplitude do gráfico fica maior, essa altura que ele atinge fica maior ou essa profundidade fica maior, certo? Agora, vamos ver o que é que acontece quando nós temos aqui esse A. Com esse A, vou fazer o gráfico de 5 mais cosseno de x, só para ficar como exemplo. Vamos fazer agora y igual a 5 mais 2 vezes o cosseno de x. Vamos lá, gente. Primeiro período. Quem é o período? 2π sobre o módulo de c. O c aqui é 1, né? Vai ficar 2 sobre 1. O período é 2π, ok. Então, observe, né? Os pontos que a gente vai escolher, eu vou escolher de 0 até chegar em 2π. Vamos ver a amplitude. A amplitude aqui é o 2, ó. É o módulo de b. O b, nesse caso, é 2. A amplitude é 2. Mas nós temos que o azinho aí, ó. Lembre-se, né, gente, que a função é dada assim. A mais b vezes o cosseno de cx mais d. Certo? Eu já fiz, estou mostrando agora, eu mostrei o efeito do C, mostrei o efeito do B, agora eu vou mostrar o que é que acontece quando nós temos um A aí. Esse Azinho vale 5. Quer dizer que no momento que a gente for fazer o gráfico, o que é que vai acontecer? Ela não vai estar exatamente no meio aqui não, ó. Metade do gráfico está em cima do eixo e a metade do gráfico está embaixo do eixo. Quem vai definir agora a metade do gráfico vai ser esse A aí. Olha só. Nosso A aí vale 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui em A igual a 5, Y igual a 5, eu vou colocar esse eixo. Então, A igual a 5 é o eixo onde vai ficar o gráfico. Nesse eixo aqui. Outra coisa, sem fazer o gráfico, eu já consigo saber quem é o máximo e quem é o mínimo dele, ó. O eixo é igual aqui em cima do 5. A amplitude é 2. Se você, então, no máximo ele vai subir 2 e no mínimo ele vai descer 2. Então, veja. Se eu subir 2, 5 sobre 2, vai ficar no 7. Certo? Essa é a amplitude. É A igual a 2. E se você está no 5 e descer 2, você vai para o 3. Então, perceba que sem desenhar o gráfico, eu consigo saber, antes mesmo de fazer o cálculo, quanto é que vai dar o mínimo e quanto é que vai dar o máximo. Então, só com isso eu já sei a imagem. A imagem do nosso gráfico vai de 3 até 7. Sem fazer o gráfico. E o domínio a gente também já sabe, né? O x pode ser qualquer número, todos os reais. Então, sem fazer os cálculos, eu já consigo, sem fazer aqueles cálculos para encontrar x e encontrar y, eu já tenho uma noção de como é que vai ficar o gráfico. Ele vai ficar aqui assim, ó, variando, subindo e descendo entre o 3, que é o valor mínimo, e entre o 7, que é o valor máximo. Mas vamos fazer os cálculos e depois voltar para cá. Então, vamos lá. Y é igual a 5 mais 2 vezes o cosseno de x. Tendo o ciclo auxiliando,
Já que o período é igual a 2π, não é verdade? Nós vamos escolher x igual a 0, x igual a 90, x igual a 180, x igual a 270 e x igual a 360. Novamente, tendo o ciclo em mãos, o cosseno é aqui, onde aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é 1. Aqui é 0 graus, 90, 180, 270 e, por último, 360. Então, vamos lá. Se o x for 0, olha quem é o y. O y vai ser 5, mais 2 vezes o cosseno de 0. Observe aqui, ó, o cosseno de 0 é quanto? O cosseno de 0 é 1, então vai ficar 5, mais 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 5, 7. Marcamos o ponto, ó, quando o x for 0, o y é 7. Se o x for 90, vamos ficar com 5 mais 2 vezes o cosseno de 90. Olha aqui quanto é o cosseno de 90. O cosseno de 90 é 0. Então, se aqui é 0, 2 vezes 0 é 0, vai sobrar só y igual a 5. Então, π sobre 2 para x, 5 para y. Se x for igual a π, vamos ficar com 5 mais 2 vezes o cosseno de π. Vamos olhar no ciclo, cosseno de π. O cosseno de 180 é menos 1. Vai ficar 5 mais 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. As 5 menos 2 dá 3. Então, se x for π, o y é 3. E se x for 270, vamos ficar com 5 mais 2 vezes o cosseno de 270. O cosseno de 270, observe aqui no ciclo, é 0. Se aqui é 0, 2 vezes 0 é 0, vai sobrar só o 5. Então, observem, gente, os nossos cálculos, que os valores estão variando entre 3 e 7. E por último, se x for 2π, vamos ficar com 5 mais 2 vezes o cosseno de 2π. Qual é o cosseno de 360? O cosseno de 360 é 1. 2 vezes 1 é 2, mais 5, 7. 2 para x, 7 para y. Vamos voltar lá no nosso gráfico e marcar esses pontos. O primeiro é 0 para x, 7 para y, 0 para x, 7 para y. Aqui, ó. Sim, vou marcar aqui os pontos, né? π sobre 2, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, quando foi 0, deu 7. Quando o x foi 90, y deu 5. Quando y foi 90, o x deu 5. Quando o x foi π, o y deu 3. Quando foi 270, o y deu 5. E 360, que é 2π, o y deu 7. Agora, conectando os pontos, ó. Então, esse fica o gráfico. Então, o que foi que aconteceu quando temos um A? Quando temos um valor para o A, acontece um deslocamento vertical no gráfico. É o mesmo formato de curva, o mesmo padrão, só que há um deslocamento aí. Ele deslocou A. Então, perceba que esse gráfico, normalmente, se não tivesse o A, ele estaria aqui em cima do eixo X. Mas como teve o A igual a 5, esse gráfico deslocou do 0 para o 5, ó. Tá aqui. A partir do 5 eu subo ou desço a amplitude. Nossa amplitude é 2, então subiu 2, vai até o 7. Se desceu 2, ele vai até o 3. Então nós temos o máximo e o mínimo do gráfico. E observe que o formato da curva fica o mesmo.
Se eu continuasse aqui a desenhar o gráfico, a fazer calcular mais pontos, ele ia continuar sempre aqui, variando entre 3 e 7. Por hoje é só, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito extenso, a aula vai ficar muito extensa, mas depois eu vou gravar mais vídeos, fazendo mais gráficos, praticando mais um pouco, fazendo gráficos mais complexos e fazendo mais exercícios, certo? Então se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula.